Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E no vídeo de hoje a gente vai continuar nossa análise sobre coeficiente de restituição, colisões sucessivas no plano inclinado. Dessa vez comparando certos resultados que nós obtivemos para o parâmetro alfa, né, em termos do coeficiente de restituição, no caso da formulação discreta, certo? E também comparando esses resultados da formulação discreta com a formulação contínua. E a gente vai fazer um estudo, né, do que a gente está obtendo, ver se é coerente com o que a gente pensou, né, no início, quando a gente transformou a formulação discreta na formulação contínua, tá certo? Então a gente tinha aqui essa função, né, que foi obtida já há vários vídeos atrás, onde a gente tinha aqui x de n, a posição x do móvel como função do número de colisões, é igual a x0, que é a posição em que eu solto o móvel no plano inclinado, né, a coordenada, antes de qualquer colisão, né, inicialmente. Então eu chamo de x0, onde 0 seria antes de qualquer colisão, 0 colisões, vezes o coeficiente de restituição elevado a 2 vezes o número de colisões. Então, se eu quero saber a coordenada depois de n colisões, por exemplo, depois de 5 colisões, eu vou substituir um 5, né, aqui no lugar de n. Então, vai ficar a posição inicial x0 vezes epsilon elevado a 2 vezes 5, que é epsilon elevado a 10. Né? Ok. Eu fiz essa consideração onde eu queria obter esse ΔX, onde esse ΔX é a diferença entre duas coordenadas de posições entre colisões sucessivas, tá certo? Então, x de n mais 1 menos x de n, representando duas colisões sucessivas quaisquer, certo? A gente obteve que isso daqui, né, era dependente de um parâmetro, que dependia do coeficiente de restituição. A gente está supondo o coeficiente de restituição constante, para todas as colisões é o mesmo coeficiente. Então, isso me dá um parâmetro alfa, tá certo? Onde esse parâmetro alfa é justamente esse fator aqui entre parênteses, que é 1 menos epsilon ao quadrado. Tudo bem. Já na formulação contínua, né, eu fiz a suposição de que a gente só poderia fazer a transformação, né, da formulação discreta para a formulação contínua. Eu fiz isso no vídeo passado, se a gente tivesse coeficientes de restituição que tendessem a 1, né? Coeficientes de restituição muito próximos a 1. Então a gente tem a suposição que o nosso coeficiente de restituição ele é constante, e para a gente fazer a transição para a formulação contínua, a gente teria que ter esse coeficiente de restituição tendendo a 1, certo? A gente vai averiguar isso no vídeo de hoje. Então, eu obtive uma equação diferencial a partir desse desenvolvimento aqui, tá certo? Eu obtive uma equação diferencial no vídeo anterior, resolvi essa equação diferencial e obtive que a função x, a função das coordenadas do móvel após n colisões, x de n, depende também da posição inicial x0 vezes uma exponencial de menos esse parâmetro alfa, tá certo? Vezes n. Ok? Esse parâmetro alfa foi obtido aqui, né, nesse desenvolvimento. Ok? E ele veio parar aqui no expoente. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou comparar, certo, essas duas formulações. Eu tenho essa equação aqui, que me dá x de n na formulação discreta, e eu tenho x de n na formulação contínua. Eu já obtive aqui quem é alfa, né, na formulação discreta, e eu quero saber quem é esse alfa em termos do coeficiente de restituição também para a formulação contínua, tá certo? E o que eu vou fazer é que eu vou comparar essa equação com essa equação para eu obter quem é alfa em termos do coeficiente de restituição para a formulação contínua. Então, comparando as equações 1 e 2, eu tenho que a função de posição, né, x de n, para a formulação discreta é essa, para a formulação contínua é essa. O que é que eu vou fazer para comparar as duas? Eu vou
alterar um pouco, né, essa notação aqui, onde você tem o expoente multiplicado por n, né? Na verdade, o expoente é 2n, então eu tenho 2 vezes n, e aqui eu tenho menos alfa vezes n. Então, o que é que eu posso mudar? Essa multiplicação aqui pode ficar como epsilon elevado a 2, fecha parêntese, elevado a n. Porque essa notação aqui é exatamente o expoente vai ficar 2 vezes n, que é o que a gente tem aqui em cima. Da mesma forma aqui, se eu colocar e elevado a menos alfa, abre parêntese, fecha parêntese, elevado a n, isso daqui é exatamente menos alfa vezes n, que é menos alfa n, tá certo? E por que eu fiz isso? Eu fiz isso exatamente para a gente ver que quando eu comparo as equações 1 e 2, né, e faço uma igualdade entre as duas, eu tenho que epsilon ao quadrado é exatamente igual a menos alfa. Se as duas formulações são iguais, então eu tenho que obter que e elevado a menos alfa é o coeficiente de restituição ao quadrado. Está aqui essa igualdade, ok? Concluo isso a partir dessa igualdade das duas formulações, da discreta e da contínua, de maneira que eu obtenho que o parâmetro alfa para a formulação contínua é menos 2 vezes o logaritmo natural de epsilon, onde epsilon é o coeficiente de restituição. Tá certo? Então, eu obtive duas equações diferentes para alfa, né? Essa daqui vem da formulação contínua, ok? E, se eu voltar, né, tenho essa daqui para a formulação discreta. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um gráfico, tá certo? De alfa como função de epsilon. A epsilon a gente sabe que é o coeficiente de restituição, né? Ele tem que variar entre 0 e 1, ok? Então, eu vou fazer mostrar um gráfico onde eu tenho y como função de x, dado por essa equação aqui, menos 2ln de x, e vou fazer essa daqui onde eu tenho y como função de x, onde y é igual a 1 menos x ao quadrado, onde x representa o epsilon e y representa o alfa, tá certo? Tá aqui, né? Esse é o gráfico, onde eu selecionei só a região de interesse, né? X representa a coordenada epsilon, tá certo? E y representa o parâmetro alfa. O que é que a gente pode ver? A gente pode ver que na região de interesse, x entre 0 e 1, que é exatamente a variação do parâmetro do coeficiente de restituição epsilon, né? Ele varia entre 0 e 1. O que é que eu tenho? Tenho essas duas equações, onde na parte de baixo é y igual a 1 menos x ao quadrado, e essa aqui na parte de cima é y igual a menos 2ln de x. Ok? O que a gente pode ver é que a única região em que as duas são iguais é quando x igual a 1, e a única região em que eu posso ter, né, as duas convergindo aí para um fator y, que seria o nosso alfa, né, um parâmetro alfa, onde as duas funções concordam, é nessa região que eu tinha considerado antes, que é exatamente o coeficiente de restituição epsilon tendendo a 1, tá certo? Então, quanto mais eu saio dessa região onde epsilon vai para cada vez valores menores, tá certo? Valores mais distantes de 1, eu tenho uma divergência cada vez maior entre o parâmetro alfa da formulação discreta e da formulação contínua, tá certo? Quando eu vou para regiões próximas de 1, eu tenho exatamente aquele limite onde eu posso transformar a minha formulação, que era discreta, para uma formulação contínua e obter exatamente essa curva de ajuste, né? Que é uma curva exponencial negativa, né? Menos alfa n, ok? E é isso, pessoal, pelo vídeo de hoje. Até a próxima.